Olá pessoal, eu sou o Dr. Guilherme de Carvalho. Estou aqui hoje para falar um pouco com os filhos, com os jovens e dar algumas dicas interessantes aí para os filhos ajudarem os pais a aumentarem a renda de suas aposentadorias do INSS. Sou presidente da G Carvalho, aqui em São Paulo, e resolvi fazer esse vídeo nesse momento de crise para os filhos verem algum meio de ajudar os pais a aumentarem a sua renda do INSS, a aposentadoria que já é tão defasada, tão uma renda tão baixa. Enfim, eu vou começar esse vídeo dizendo o seguinte, que as pessoas mais jovens, os filhos, eles têm muito mais destreza com a internet, com os meios de comunicação e conhece bem os meios de comunicação muito mais que os pais, que passaram a vida, ainda passam a vida trabalhando. Então, meu apelo é que vocês se comuniquem com seus pais, sabendo de que existe uma maneira, uma forma deles aumentarem bastante a renda deles, da aposentadoria, o valor da aposentadoria, com a desaposentação. Eu vou explicar direitinho o que é desaposentação. Enfim, mas o apelo aqui é para que vocês levem essas informações aos seus pais, aos seus tios, aos seus avós, de que é possível o aumento da renda do INSS. Ok? Eu digo isso porque eles não têm tanto acesso à internet, às redes sociais, e as informações às vezes não chegam para aqueles que deveriam chegar, que seriam os nossos pais, nossos tios, avós e parentes de mais idade. Então eu vou falar um pouquinho agora sobre a desaposentação. Você, jovem, você, filho, você às vezes deve estar falando o que seria desaposentação. Desaposentação nada mais é do que a renúncia da atual aposentadoria que seu pai, seu tio tem, em troca de uma bem melhor, bem mais vantajosa, de uma que pode chegar até R$ 4.776,63, quase R$ 5.000. Enfim, como que se faz essa desaposentação? A desaposentação funciona da seguinte maneira: seus pais continuaram, são aposentados. Primeiro requisito, eles têm que ser aposentados. Segundo requisito, eles têm que ter continuado trabalhando por algum tempo, ou estar trabalhando após aposentado. E depois de ter trabalhado, contribuído para o INSS após a sua aposentadoria, ele pode recalcular tudo aquilo, recalcular tudo que ele pagou, tudo que ele contribuiu para o INSS após a aposentadoria, e com isso fazer um novo benefício para ele. Ele não deixa de receber, ele não vai deixar de receber a aposentadoria dele, não vai trazer nenhum tipo de prejuízo a ele, muito pelo contrário, a renda dele pode duplicar ou até mesmo triplicar com o atual teto da Previdência Social. A G. Carvalho, em primeira mão, desenvolveu um estudo doutrinário e tem se aplicado nos julgamentos sobre que existem três formas, três variáveis matemáticas que elevam em muito a renda do aposentado. Vamos analisar cada uma delas brevemente. A primeira regra é que todas as contribuições do inativo são aproveitadas, são incorporadas e implantadas no novo benefício. Então, se antes lá, o que acontecia? Ele era aposentado e continuou trabalhando, tudo que ele pagou para o INSS foi em vão. Não tinha nenhuma contraprestação para aumentar a renda dele. Agora, com a desaposentação ou troca de aposentadoria, existe sim uma fórmula que, através de ação judicial, ele pode ver aproveitado todas as contribuições que ele pagou para o INSS. Tudo que ele pagou para o INSS ele pode ver aproveitado, recalculado. Essa é a primeira variável matemática. A segunda é o recálculo do fator previdenciário ou a inclusão do fator previdenciário positivo pelo fato do segurado estar mais velho. Então, primeiramente, uma breve explicação do fator previdenciário é que no primeiro momento
ele prejudica o aposentado, porque justamente o fator é para ele se aposentar cada vez mais velho. Aí nessa segunda aposentação, ele vem beneficiando aquele que postula a desaposentação ou troca de benefício. Por quê? Porque ele já vai estar mais velho. O fator previdenciário, quanto mais velha a pessoa estiver, mais positivo, interfere diretamente na renda. Na hora de recalcular o fator previdenciário, ele pesa, e pesa da seguinte maneira: ele pesa no sentido de aumentar a renda do aposentado, porque quando é calculado a aposentação ou essa nova aposentadoria, o fator previdenciário ele é levado em consideração. Então a regrinha é simples: quanto mais velho for a pessoa nessa segunda aposentadoria, nessa troca, né, melhor e mais positivo vai ser o valor dessa segunda renda, que a gente chama de desaposentação ou troca de aposentadoria. E o terceiro fator ou variável matemática é que o teto da Previdência Social hoje ele é bem mais interessante que o teto da Previdência Social quando seus pais se aposentaram, quando seus tios e avós se aposentaram lá atrás. Enfim, o que acontece é o seguinte, que na hora do recálculo para trocar a aposentadoria, para aumentar o benefício, é observado o atual teto da Previdência Social, e nada mais justo, porque o atual teto da Previdência ele tem que ser levado em consideração porque as contribuições são derivadas desse atual teto. Então ele certamente aumentaria a renda dele, aumentará a renda dele. E por isso que hoje o teto da Previdência Social e com a desaposentação, a renda pode ser até de R$ 4.773,73. Enfim, uma renda de quase R$ 5.000. É só pesquisar para ver qual que é o atual teto da Previdência Social. É até aí que é possível você chegar com a desaposentação. Então, um outro dado histórico é que hoje as aposentadorias, a média de aposentadorias do Brasil por tempo de contribuição estão em torno de 1.800 a 2.200. Quando muito, 2.200, 2.300. Então, basta ver simplesmente o seguinte: se seus pais são aposentados, se eles continuaram contribuindo, trabalhando e contribuindo em favor da Previdência Social, e se sim, com certeza eles têm direito a fazer a troca de aposentadoria, o aumento da sua aposentadoria, que nada mais é que a desaposentação. Enfim, é uma tese muito interessante, é uma tese que tem ajudado muitas pessoas, é uma tese vencedora, e nesse momento de crise é onde o aposentado que precisa trabalhar após estar aposentado para melhorar a sua renda, ele pode fazer jus a essa troca de benefício, que não tem que devolver valores algum para a Previdência, não tem risco nenhum. O Superior Tribunal de Justiça concedeu esse direito, agora estamos pendentes da decisão do STF, mas todo o tribunal já vem consolidando o entendimento que o aposentado que continuou trabalhando tem sim direito à desaposentação, ou à troca dessa aposentadoria por uma mais vantajosa. Então hoje, meus caros jovens e filhos, a minha conversa é com vocês. Eu quero muito que vocês levem essa informação aos seus pais, que busquem mais na internet sobre isso, muito embora a G. Carvalho é pioneira nesse sentido, mas que vocês de alguma maneira tentem ajudar seus pais a conseguirem a desaposentação, e mesmo a título de informação para vocês, quando se vai entrar com essa ação, seja no juizado, seja onde for, com o advogado de vocês, é importante que se faça um cálculo antes, para saber exatamente quanto que a pessoa recebe e para quanto eventualmente vai o valor do benefício. É muito importante que esses cálculos já cheguem bonitinho, organizadinho nas mãos do juiz, para o juiz já identificar
que é uma ação vencedora. Muito embora agora a jurisprudência tenha caminhado no sentido de que a desaposentação é direito realmente do segurado que é aposentado e continuou trabalhando, que continua contribuindo após a sua aposentação. Então essa primeira aposentadoria, ela tem que ser revista, ela tem que ser trocada por uma aposentadoria bem mais vantajosa, ok? Então é importante que antes de se entrar com a desaposentação, que a pessoa faça o cálculo para ela mesma ficar por dentro de até quanto ela vai receber, ok? É muito importante isso. Então, mais uma vez, eu falo para vocês levarem essas informações aos seus pais, aos seus tios, para que eles identifiquem. Nesse primeiro momento é muito fácil a identificação. Se são aposentados, é o primeiro requisito. Segundo requisito, se continuaram trabalhando e contribuindo para o INSS, ok? E o terceiro requisito é realmente fazer os cálculos, né, em advocacia especializada, em direito previdenciário, para saber se é possível e para quanto vai essa nova renda mensal inicial, ok? Como eu disse no começo, a G. Carvalho desenvolveu essas 3 teses variáveis matemáticas que, além já de ser uma tese vencedora da desaposentação, existem alguns macetes que podem aumentar mais ainda a renda deles, chegando ao atual teto da Previdência Social, que está em quase R$5.000, ok? Então, meu recado é para você, jovem filho. A gente tem que passar essa informação para os nossos parentes e amigos de mais idade. É muito importante a gente levar essa informação para eles, ok? Simplesmente levar porque eles às vezes não têm acesso à internet, à comunicação, às redes sociais. Só de você levar essa informação para eles e eles identificarem e dar certo, você pode ter certeza, filhos e jovens, que eles vão ser eternamente gratos a vocês, eternamente gratos, porque uma informação dessa valiosa vai fazer com que aumente a renda deles e consequentemente melhore a vida de vocês, com a desaposentação ou troca de aposentadoria, ok? Fica o meu agradecimento por esses minutos aí dispensados ao meu recado e uma boa sorte, até uma próxima. Tchau, tchau.